Glória a Deus. Pedi ele para o Emmanuel, Deus conosco, colocar a nossa primeira passagem para a gente fazer a abertura. Jó 42, 5, na NVT. Vamos ficar de pé? Vamos ler todos juntos? É curtinho. Antes, pode repetir. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Amém. Curva a sua cabeça. Vamos consagrar essa noite ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse espaço, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer o nome, Senhor, para entoar louvores a Ti, Senhor. Que essa noite, Pai, possamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, que é poder, que é transformação nas nossas vidas, Senhor, seja derramada, Pai. Nos dá, Senhor, entendimento, Pai, da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite, Pai, para ouvir, entender, compreender, Pai, a Tua palavra, para que possamos praticá-la, Senhor. Eu repreendo, Pai, todo aquele que vem causar distração, Senhor, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Toda sonolência, todo o cansaço, bata em retirada. Aqui somente o Espírito do Senhor, como nós já louvamos, é bem-vindo neste lugar. Para falar aos nossos ouvidos, para nos confrontar, para nos trazer a verdade que nos liberta e que é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu me coloco, Pai, diante de Ti, Senhor, como um canal de bênção, Pai, para os meus irmãos, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai, as Tuas instruções, Pai. É o que eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que foi esse barulho? Alguém ouviu? Ah, foi o... Muito bom, hein? Senão já estava olhando aqui já, né? A Dalila já levantou ali, já. É. Amém, glória a Deus. Podem tomar assento? Quem ainda não se assentou, pega aí seu caderno de anotação, a sua palavra. Queridos, eu quero fazer um convite aos irmãos. Quem quer sair daqui hoje diferente, do jeito que entrou? Quem topa entrar nessa jornada? Estamos juntos? Então, vamos criar essa expectativa. Vamos dizer em oração, fala, Senhor, eu não quero, Pai, sair daqui hoje da mesma maneira que eu entrei. Age, Senhor, na minha vida, Pai. Me transforma, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Queria compartilhar um testemunho. Alguns irmãos já sabem. Eu construí recentemente uma casa para a honra e glória do Senhor. Enquanto estou aguardando, né, a Nova Jerusalém, cujo arquiteto é o Senhor. Né? Na minha casa aqui, minha arquiteta foi a Rebeca, que está aqui hoje, já faz um merchan para quem precisar. E, queridos, não foi fácil. Mas você vê o Senhor realizando, né, os desejos do coração, como nos diz a palavra. Quando nós fomos buscar o terreno para adquirir, para construir a casa, muitas opções. A gente já tinha selecionado o condomínio. E, esse aqui, está com um preço legal, vamos negociar. Não dava certo. Tentavam o outro, não dava certo. Caramba, Deus.
E no meu coração, junto com a minha esposa, nós tínhamos já mais ou menos como nós queríamos, né? Eu tenho um cunhado que ele tem uma casa num condomínio e ele sai, né, na sacada dele só tem árvore. É uma reserva, tudo mato. Eu falei, puxa, eu gostaria de sair de manhã e olhar só as árvores. E depois, quando você olha os condomínios, você vê que as ruas principais geralmente são ruas de muito movimento. E aí eu sempre falo assim, poxa vida, eu queria no final das ruas, né, que é um lugar mais tranquilo. Bom, tendo isso no coração, mesmo tentando comprar outros terrenos com valores menores, mais acessíveis, ou que tinham propostas, a gente não conseguiu. E acabamos fechando um que bateu exatamente como nós queríamos. De frente para as árvores e no final da rua. E aí começa a pensar, fazendo, o Senhor é um Deus de detalhes. Né? Nós queríamos um terreno, mas Ele falou, não, esses outros não, esse aqui. E esse, quando a gente começou a negociar, foi tudo fluiu. Mas, né, como o Senhor Jesus já nos ensinou, neste mundo teríamos aflições. Né? Esse terreno ele tinha árvores e foi uma luta para cortar as árvores no terreno. Precisa de autorização da prefeitura, demorou 6 meses para a gente construir. E nesse meio tempo, eu subi lá no terreno ainda, cheio de árvore, um monte de mato, e eu consagrei ao Senhor. Ali eu levantei um altar ao Senhor, dizendo, Senhor, aqui vai ser a minha casa, o meu lar, e aqui também será chamada uma casa de oração. Consagrei ao Senhor, e um tempo depois a Rebeca trouxe, né, uma palavra bem forte aqui, a respeito da reconstrução do templo. Né? Qual que é a primeira coisa que nós fazemos para construir algo? Aí, os alicerces? A Rebeca já deu risada, lembrou? São os alicerces para construir. Vou fazer uma construção, vou construir aqui esse prédio. Faz lá a terraplanagem, aí tem os alicerces. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é levantar um altar ao Senhor. E depois eu entendi isso, eu havia feito. Bom, estamos lá então, a casa já está pronta, glória a Deus por isso. E conversando com um amigo essa semana no trabalho, nós começamos a construir quase, assim, com uma diferença pouca de semanas. Ele escolheu um bairro em uma outra cidade e também começou a construir. A construção dele andando, a minha era um pouco menor, ficou pronto, e esses dias, eu conversando com ele, ele falou, puxa vida, tive um problemão. A construtora que estava fazendo, eram 2 sócios, se desentenderam, fecharam a construtora. A obra está lá parada, ninguém mais está construindo. E aí são nessas horas que o Senhor fala aos nossos corações. Se não é o Senhor que edifica, né, a casa, né, em vão vão trabalhar os construtores. É o Senhor que edifica. Eu dependo do Senhor em tudo na minha vida. E procuro, em cada caminho, encontrar o Senhor. E dizer, se não é o Senhor na minha vida, o que seria de mim? O que seria de mim? Mas, para a honra e glória do Senhor, estou já morando na minha casa, glórias a Deus. Amém? Falando de alicerce, Rebeca está aí, se eu precisar, ela me ajuda. Quando nós queremos construir, trouxe o tema, né? Construir uma casa, construir um edifício, nós devemos saber exatamente como será os alicerces. Porque os alicerces, eles vão nos dizer se aquela construção ela vai ser um grande projeto daquilo que você planejou, daquilo que você arquitetou, ou se ela vai ser uma grande ruína, se você não fizer os alicerces adequadamente. Como nos ensina a palavra, aquele que constrói de qualquer maneira, sem fazer alicerces profundos, quando vem as intempéries, o que acontece com a casa? Ela cai. E na construção, arquitetos, engenheiros têm essa responsabilidade de saber exatamente quão fundo tem que ser o alicerce, exatamente qual a medida
deve ter os alicerces, aonde eles devem estar posicionados. Porque, caso contrário, aquilo que era para ser uma bênção, um sonho, pode se tornar uma tragédia, se vier a cair. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Cadê o pessoal do Estou Entendendo? Ah, chegou. Os alicerces, eles são a nossa base. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre relacionamento. Um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Alicerçados profundamente. E quando nós olhamos, nós estamos aqui hoje como uma igreja. Uma igreja, nós juntamos aqui os santos, nós juntamos o povo de Deus, cada um de nós que estamos aqui. E muitas vezes nós olhamos o coletivo e buscamos um resultado. Mas essa igreja tem intimidade com o Senhor? A nossa igreja? Quando nós levamos isso para a nossa sociedade, nós olhamos, a sociedade é violenta. A sociedade perdeu os valores. A sociedade perdeu a moral. Nós tratamos muitas vezes no coletivo. Só que o coletivo, ele é o quê? O ajuntamento das pessoas. Então, se nós queremos transformar a sociedade, nós precisamos transformar quem? As pessoas que formam a sociedade. E se nós queremos transformar o relacionamento da igreja com o Senhor, isso vai passar pela transformação de cada um de nós, da minha vida e da sua vida. Quando eu aumentar o meu nível de intimidade com o Senhor, quando você aumentar, o irmão aumentar, a igreja terá um nível de relacionamento maior com o Senhor. Amém? Nós queremos pessoas, queremos ter uma família abençoada, nós queremos ter uma sociedade abençoada. Mas o coletivo, ele vai sempre se formar através do individual. Se nós tivermos pessoas abençoadas, nós teremos uma família abençoada e nós teremos uma igreja abençoada. Sempre começa em nós. Sempre começa em nós. Amém? Glória a Deus. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E quando nós falamos em relacionamento com o Senhor, não um relacionamento qualquer, como nós lemos essa primeira passagem do livro de Jó, um relacionamento de ouvir falar. Um relacionamento de ouvir o outro falar. Um relacionamento de estar, estou na casa do Senhor. Estou aqui em comunhão com os irmãos. Mas eu quero que possamos hoje verificar como é o nosso relacionamento íntimo com Deus, de cada um de nós. Amém? Existe um escritor chamado Jack Hill, que ele propôs, em um dos seus estudos, 6 tipos de relacionamentos que podemos encontrar na Bíblia, que eu queria refletir com os irmãos. Que para cada um deles, você olhe, você ouça e faça uma reflexão interior. Lembra que nós combinamos aqui no começo? Nós queremos sair diferentes. Nós queremos sair transformados. Nós queremos sair com a convicção que estamos dando um passo a mais. Que estamos aumentando o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir para o Manu abrir Jeremias 18. A gente vai ler do 1 ao 6. Pode ir, vamos acompanhar aqui.
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Pode avançar. Amém, glórias a Deus por isso. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se. Repita comigo, se estragou-se. Em suas mãos. Até aí. Seguindo. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Primeiro relacionamento do oleiro com o barro. Nesse relacionamento ele mostra que o barro ele não tem vontade própria. Ele serve para quê? Para assumir a forma que o oleiro desejar. Isso nos ensina, isso nos mostra os processos de Deus. Para a confecção de um vaso, o olheiro ele sabe exatamente quais são os processos. Em escolher um barro que ele preparou previamente, colocar na roda, coloca o barro na roda e começa a trabalhar. A roda vai girar e ele começa a trabalhar. Ele começa a definir, a moldar aquilo que ele deseja. Ali, trazendo para nós, ele vai tirar as nossas imperfeições. Ele vai nos moldar, ele vai moldar o nosso caráter. Na medida que ele quer, como ele quer. Mas, como diz o texto, estragou-se. Ele não diz que o oleiro estragou aquele projeto de vaso. Ele diz que o vaso estragou-se. Sabemos que o vaso, que o barro, ele tem uma baixa qualidade. Mas o oleiro, ele sempre está disposto a refazer aquele vaso que de alguma maneira estragou-se. O vaso, ou aquele barro que estava ganhando a forma de um vaso, estragou-se. E ele tenta refazer, ele jamais vai rejeitar. Ele sempre fará novamente. Mas tem um detalhe muito importante neste relacionamento do vaso com o oleiro. Quando o vaso estraga, é necessário que ele permaneça nas mãos do oleiro. Muitas vezes os vasos se estragam, os vasos ficam feridos, os vasos se decepcionam e eles saem da mão do oleiro. Se você quer ser um vaso novo, um vaso refeito, é necessário permanecer nas mãos do oleiro. E como igreja, no nosso relacionamento como os irmãos, a exemplo do oleiro, todo vaso que se danifica, todo vaso que se estragou, nós devemos acolher, nós devemos trazer ele para perto, para que o Senhor possa refazer aquele vaso. O Senhor não o lança fora. Ele não despreza, ele não rejeita ninguém. Assim deve ser a igreja do Senhor. Não lança ninguém fora, não despreza ninguém e não rejeita ninguém. Amém? Vocês estão aí? Aleluia. Segundo relacionamento do pastor com a ovelha. Já falamos aqui um pouco de ovelha, né? Muitas vezes nós reconhecemos ou nós sabemos as características que o pastor deve ter. E acabamos negligenciando as características
que as ovelhas devem ter. As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Lembra, nós trouxemos o vídeo aqui. Num aprisco, estão lá posicionadas as ovelhas, muitos podem tentar chamar as ovelhas, com sons parecidos ao do pastor. Mas as ovelhas só seguirão a voz do seu pastor. E esse é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. Sensibilidade nos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E saber distinguir quando é uma voz estranha para rechaçá-la. Aqui não. Aqui somente ouvirei a voz do Senhor. A ovelha, ela reconhece que sozinha ela é um animal indefeso. Ela carece, ela necessita do cuidado do pastor. Ela necessita que o pastor veja adiante, porque ela tem uma visão míope, limitada. Sozinha ela cairia nos precipícios, em um buraco, e se perderia. Então ela sabe que é necessário ter um relacionamento de confiança. Ela ouve a voz do pastor e obedece e segue o pastor para onde ele for, com a convicção de que ele está sempre levando a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor é o nosso bom pastor. Precisamos ter esse relacionamento de confiança, de ouvir a voz do Senhor. Amém? Porque Ele dá a vida por nós. Ele deixa as 99. Nós louvamos, mas esse é o amor do Senhor. Ele deixa as 99 e sai. Mas só por mim? Sim, mas eu me perdi. Às vezes foi porque eu quis. Eu quis tomar um outro caminho, achei que ia ser melhor. Achei que estava vendo um outro pasto ali, uma grama mais verde. Mas Ele vai atrás de você. Abre Ezequiel 34, Manu, por favor. A gente vai ler a partir do 11. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares, para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Esse é o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Essas são as promessas que o Senhor tem com as nossas vidas. E neste relacionamento com o Senhor, nós devemos transbordar isso com a igreja. Nós devemos compartilhar deste mesmo amor, deste mesmo cuidado com cada ovelha que o Senhor trouxer para cá, com cada um de nós. Se perdeu, se machucou, se está ferido, nós devemos ser aqueles que vamos atrás, oferecer um bálsamo, passar um azeite nas feridas e trazer de volta para o aprisco. Amém? Terceiro relacionamento. Do mestre com o servo. Este é um relacionamento que nos traz um pouco daquilo que o Senhor quer que façamos como serviço, como obras no Senhor.
Coloca Mateus 25. Manu, a gente vai ler o 20 e o 21. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor nos confia talentos, o Senhor nos capacita, o Senhor derrama os dons para que possamos servir os outros, para que possamos colocar as nossas vidas à disposição dos outros. Servir a casa de Deus, identificar quais são as necessidades que nós temos na casa de Deus. Um relacionamento do servo e do seu Senhor, ele está sempre questionando: Senhor, mestre, o que eu preciso fazer? Quais são as próximas instruções para o serviço? Com esses dons que o Senhor me capacitou, com esse chamado que o Senhor colocou na minha vida, aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou ajudar na casa do Senhor? É em um ministério? É no louvor? Se o Senhor me capacitou, é lá que eu vou desempenhar essa função. Na escola infantil, se o Senhor te deu esse dom, te capacitou, colocou esse chamado, é lá que você vai desempenhar. No trabalho, no evangelismo, em todas as áreas. Esse relacionamento é necessário e é preciso. Talvez em algum momento você esteja descobrindo o seu propósito. Mas é necessário que você esteja alinhado com a vontade do Senhor. Teve aqui o Léo Berg, com um testemunho tremendo, que ele começou o ministério achando que ia ser um ministro de louvor. E o Senhor mostrou para ele qual era o caminho que ele deveria seguir, como missionário. E ele é extremamente realizado por seguir o caminho, por ter o seu caminho alinhado com a vontade do Senhor. Assim deve ser conosco. Mas para isso é necessário ter este relacionamento, de perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo hoje está alinhado à sua vontade? Esse é o seu chamado para a minha vida? Porque muitas vezes, a exemplo dessa parábola, nós podemos ter enterrado o nosso chamado. E o Senhor está a todo momento querendo te dizer: ei, eu te capacitei, eu te envio, vai. Vai. Você diz: ah, não, mas agora não. Não, talvez depois, acho que eu não senti. Não. Você enterrou o seu chamado. Porque faltou relacionamento com o Senhor, como teu mestre. Em perguntar: Senhor, aonde é que eu tenho que caminhar? Qual é a direção? Muitas vezes nós nos calamos. O Senhor está dizendo, a gente: ah, não, deve ser uma voz estranha. Não, essa não é do Senhor. Não, vai, você é um ministro de louvor, você é um evangelista, vai. Eu te capacitarei, já coloquei esse chamado, está dentro de você. Reaviva o seu chamado. Ah, Senhor, tá bom, mas eu vou esperar, talvez um profeta venha aqui, impõe as mãos. Não, esse relacionamento você precisa ter com o Senhor. E Ele vai falar claramente ao seu coração. Amém? Glórias a Deus. Mais um relacionamento de amigo com um amigo. Coloca João 15, 13, por favor, Manuel. Diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Repete comigo. Ninguém tem maior amor do que aquele
que dá sua vida pelos seus amigos. E aí? Pegou, né? Você tem amigo assim que você daria a sua vida? Você está nesse nível aí de amor? Eu ouvi um rim, talvez, né? Assim, aquele amigo bem próximo, né? Tipo... E o texto segue dizendo: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Repete comigo. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Quer ter um relacionamento de amigo com o Senhor? Sim ou não? O que é necessário? Fazer o que Ele ordena. Não foi o que nós lemos? Próximo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Se você fizer o que o Senhor ordena, você será um amigo. E Ele fará você conhecer qual é a vontade do Pai. Tudo o que Ele tiver conhecido, Ele vai compartilhar com você. Porque agora você é um amigo. Amém? Glórias a Deus. Vocês estão aí com a alegria da salvação? Amém. Tá ligado? Fala para o seu irmão aí do lado. Aí. Fala, você tá ligado? Você tá entendendo? Fala para ele, não dispersa, não dispersa. Glórias a Deus. Mais um relacionamento. Do pai com o seu filho. Manu, Efésios 5, a gente vai ler o 1 e o 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o relacionamento de pai e filho. Um relacionamento que demonstra o cuidado. Todo pai, nós no trabalho fizemos uma dinâmica onde você deveria colocar lá qual era o seu sonho grande. E algumas vezes, em todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas, saiu: eu desejo ver o meu filho se formando. Eu desejo ver o meu filho com a vida construída. Esse é o desejo do Pai. Nós nos relacionamos do Pai porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos dá o exemplo. E Ele nos pede para que possamos ser imitadores. Aquilo, como Jesus disse, aquilo que eu ouço do meu Pai, é isto que eu transmito a vocês. Imitar o Pai. Porque o Pai, Ele tem o desejo, Ele tem o cuidado de querer ver você crescer. Na palavra do Senhor, trazendo a palavra, né, menino, homem, no original, nós vamos ver que no grego ele faz uma diferenciação. Nós olhamos assim, nossa, mas espera aí. Por que ele faz isso? Porque um menino ainda imaturo, um menino que ainda não possui a capacidade de administrar os recursos do pai. Por mais que ele seja dono de tudo, na ausência do pai, ele vai precisar de um tutor. Ele não vai poder tomar conta daquilo, de tudo isso. E para este rapaz imaturo, a palavra que no grego é a palavra teknon.
Agora, quando o filho, ele já tem a maturidade, ele já alcançou a experiência, ele já passa a ser chamado de ruiós. Ele já tem autonomia para tomar conta das coisas que o pai deixou, das coisas que o pai colocou à disposição dele. Nós precisamos ter esse relacionamento com o pai, porque ele deseja que nós venhamos a ter a maturidade que ele nos mostrou com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, esse aqui é o padrão. Cresçam e cheguem a esta estatura. Este aqui é o varão perfeito. Almejem chegar neste patamar. Esta é a referência que eu tenho para a sua vida. Precisamos viver em um relacionamento com o Senhor, com o pai e filho, entendendo que o pai é um pai amoroso, mas ele é um pai que corrige, exatamente porque ele ama. Ele não vai ser um pai que vai admitir que você faça qualquer coisa, que você escolha qualquer caminho, sem ter as consequências do seu caminho. Mas, entenda que ele também é um pai de filhos pródigos. Ele também é um pai que, quando você reconhecer que você errou, que você tomou decisões equivocadas, que você saiu da presença do pai, mas se arrependeu e quer voltar para casa, quer voltar para o pai, ele vai te receber de braços abertos. De como você estiver, é preciso que haja apenas arrependimento e o desejo de voltar. E ele fará uma festa quando você voltar. Este é um pai amoroso. Ele vai nos corrigir. E se nós cairmos, e se nós errarmos, se arrependa. Se arrependa e volte para casa. Porque ele é um pai amoroso. Ele é um pai fiel. Ele nos diz: os pais de vocês, os pais terrenos, não sabem dar coisas boas para vocês? Imagine o Pai Celestial. Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Mas é necessário você reconhecer em que nível de relacionamento entre pai e filho você está. Se você ainda é um filho imaturo, que ainda precisa de um tutor, ou se você está amadurecendo e ele já pode confiar mais coisas em você. Ele já pode colocar mais coisas para que você tome conta. Ele deseja esse relacionamento. Amém? Glórias a Deus. E para a gente fechar, Manu, Efésios 5. Coloca o 1. Coloca o 25. 1 a gente já leu já. Vamos para o 25. Amém. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Mais um. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Queridos, nós precisamos de ter um relacionamento do noivo com a noiva. Cristo é o noivo. A igreja é a sua noiva. Na cultura judaica, quando uma mulher se comprometia em um noivado com um homem, a partir daquele momento, o homem já se torna responsável pelo cuidado da mulher. Mesmo ela ainda vivendo com os seus pais. Mas a partir daquele momento, ele já é
um responsável pela noiva. Ele já precisa ter cuidado com a noiva. E conosco, com a minha e com a sua vida. Nós ansiamos estar presente nas bodas do Cordeiro. Temos nos esforçado para ter este relacionamento, em sermos chamados a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Temos buscado nos manter puros, lavados. Temos nos deixado ser moldados. Como está a nossa vontade de ser realmente uma noiva do Senhor? Temos a certeza, a convicção de que viveremos com Ele por toda a eternidade? Isso é uma coisa que fala muito ao meu coração, porque nós devemos ser movidos o tempo inteiro pela eternidade. Porque aqui nós vamos viver, aqueles que viverão muito, chegarão 100 anos. 110 anos, os que viverem muito, 120 pode chegar. O Pedro ali quer chegar a 120. É um tempo considerável para nós que estamos no Cronos. Mas aqui nós estamos dizendo de um casamento e de um viver na eternidade, no Kairos. É por toda a eternidade, é por todo o restante do tempo. Mas nós temos este tempo para nos consagrarmos, nos purificarmos e sermos a noiva do Senhor. Porque Ele virá buscar a sua noiva. E Ele precisa te encontrar. Ele precisa te encontrar preparado para que você possa comparecer às bodas do Cordeiro. Como você tem se relacionado com o noivo? Qual é o seu nível de intimidade com o noivo? Qual é? Vamos ficar de pé? Como nós falamos no início, e eu me incluo junto com os irmãos, eu também levantei aqui as minhas mãos, a minha mão. Eu quero sair daqui hoje transformado. Eu quero sair daqui hoje diferente da maneira que eu entrei. Por isso eu abro o meu coração para o Senhor falar ao meu coração, ao meu ouvido, o que eu ainda preciso melhorar nos relacionamentos com o Senhor. Quais são as áreas que eu ainda preciso me empenhar mais, que eu preciso aprofundar, que se em algum momento o alicerce não foi feito adequadamente, que isso possa ser corrigido. Ele sempre estará disponível para refazer um vaso. Ele sempre estará disponível para pegar e refazer-nos novamente, da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele sonhou para a minha e para a sua vida. E essa noite, que possamos entrar em sintonia com o Senhor e dizer: Pai, onde eu preciso melhorar? Nós precisamos definitivamente fazer morrer o velho homem, sepultar o velho homem. Talvez
sejam algumas atitudes do velho homem que estejam enfraquecendo o nosso relacionamento com o Senhor. As paixões, algum pecado, coloque diante do Senhor. Nosso tempo de santificação, nosso tempo de entrega ao Senhor, onde nós nos consagramos, nos reservamos ao Senhor, tempo disponível, que colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, me santifica, muda, se é o meu caráter, muda, se são as minhas atitudes, muda, Senhor. Se muitas vezes nós não estamos atentos ao falar do Senhor, ao ouvir do Espírito Santo que habita em nós, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Muitas vezes nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus. Se é isso que tem enfraquecido o seu relacionamento íntimo com o Senhor, diga a Ele, fale para Ele: ah, Senhor, preciso andar no seu Espírito. Se nos falta tempo de qualidade com o Senhor, tempo dedicado à palavra do Senhor, à meditação, se conhecemos pouco sobre o Senhor, como teremos um relacionamento íntimo? Como teremos um relacionamento íntimo com o Senhor? Se não queremos saber a sua vontade, se não queremos conhecer os desejos do seu coração, se não estamos dispostos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Assim como o alicerce, apesar da sua tamanha importância para uma construção, ele não fica à vista de todos. Ele fica abaixo da terra. Muitas vezes nós não vemos o alicerce, mas aquele que construiu sabe o que ele empenhou, como foi feito, o tempo que ele investiu para fazer, o quão fundo ele cavou para encontrar a rocha. O nosso relacionamento íntimo com Deus, ele também deve ser feito no lugar secreto. Vá para o teu quarto, feche a porta. Quem olhar o seu nível de intimidade com o Senhor vai poder até dizer: quão íntimo é este irmão, quão íntimo essa irmã com o Senhor, olha só. Mas eles nunca poderão ver o seu secreto, o seu íntimo. Este é um lugar feito para você e o Senhor. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, e desde o princípio, desde o Éden, Ele quer ter este relacionamento profundo, íntimo conosco. Ele quer saber como foi o seu dia, Ele quer saber quais são as suas dificuldades, Ele quer saber como está o seu coração. Veja Ele como seu noivo. Ele quer o seu cuidado, Ele quer saber como
Ele vai te purificar, como Ele vai te manter puro. Ele tem um compromisso com você, Ele tem uma aliança com você. E existe um casamento. Existe um casamento que será firmado. Oh Deus. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelos Teus ensinamentos, Pai, pelo Teu amor incondicional, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Que possamos, Senhor, nos arrependermos se negligenciamos qualquer área, Pai, que deveríamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se deixamos, Pai, as distrações tomar conta, se o tempo que temos tido contigo, Pai, é o que nos sobra, é o final do dia, é os 15 minutos, quando temos, nos perdoa, Pai. Esta é uma noite que precisamos nos reconciliar com o Senhor, que devemos dizer a Ele: Pai, eu quero fortalecer o meu relacionamento contigo. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir de Ti as Tuas instruções. Oh Senhor, apresente ao Senhor nesta hora, queridos. Diga a Ele aonde você precisa mudar. Aquilo que o Espírito Santo trouxer à sua mente, que te incomodar, é ir dizendo: olha, isso está entristecendo o meu coração, isso está desalinhado com a vontade do Pai. Precisamos aprofundar. Ele deseja que nós andemos num nível superior de intimidade, de reconhecer a voz dEle, audível aos nossos ouvidos. E quando nós ouvimos, quando o Senhor diz, nós ouvimos e nós devemos praticar. Tudo aquilo que Ele tem nos ensinado não é apenas para aprender e esquecer e guardar, é para praticarmos. Oh Deus, nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa hora, Senhor, nos traga à memória, Pai, situações, nos traga à memória, Senhor, áreas que precisam ser reconciliadas, relacionamentos, Senhor, que foram quebrados e o Senhor deseja consertar hoje. Basta apenas que você diga ao Senhor: Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo. Me faz um vaso novo. Refaz este aqui, Pai. Faz um novo, com a Tua vontade, Pai. Com o modelo que o Senhor preparou, com tudo aquilo que o Senhor sonhou, Pai. Apesar de mim, apesar do barro, mas o Senhor achou graça e o Senhor desejou criar um vaso. E quando o vaso fica pronto, Ele coloca um tesouro dentro. Senhor, que não haja impedimento, Pai, da nossa parte, Senhor, para receber o melhor, para receber o melhor, para vivermos, Pai, na Tua vontade, Senhor, que é boa, que ela é agradável e ela é perfeita, Senhor. Oh, Pai. Senhor,
Nós te bendizemos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu desejo, Pai, apesar de nós, das nossas limitações, das nossas falhas, o Senhor deseja estabelecer conosco, Pai, um relacionamento íntimo, diário, profundo, como um Pai amoroso, como um amigo que dá vida, como um pastor que quer levar as suas ovelhas a lugares de águas tranquilas, pastos verdejantes. Senhor, muito obrigado, Pai. Que possamos, Senhor, nos deixar ser moldados, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, nas Tuas mãos. Que possamos tomar essa decisão de jamais, Pai, apesar das dificuldades, não sairmos, Pai, das Tuas mãos, Senhor, porque ali sempre haverá uma oportunidade para começar de novo. Ah, Senhor, que Teu Espírito Santo nos convença, Pai, de que nós temos toda uma eternidade para viver contigo, Senhor. Isso deve nos impulsionar, isso deve nos motivar, Senhor, a realizar os Teus sonhos, a realizar os Teus planos agora, Pai, como Tua igreja, Senhor, para que depois possamos viver o Teu melhor por toda a eternidade, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, Senhor. Não me canso de dizer que tenhamos todo, Pai, uma gratidão transbordante no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Com a convicção, Pai, que a Tua palavra, ela é poder para nos transformar. Que a Tua palavra, Senhor, ela é poder para fazer com que andemos em novidade de vida. Que o Teu Santo Espírito, Pai, siga falando aos nossos ouvidos, Senhor. Que sejamos, Pai, uma terra fértil, Senhor. E que tudo que foi semeado, Pai, venha dar frutos a 100 por 1, Pai. Porque nós temos a promessa, Senhor, que a Tua palavra, quando ela é lançada, ela jamais voltará vazia. Mas antes ela cumprirá o seu propósito, Senhor. Cumpre, Pai, o propósito dessa noite, Senhor. Cumpre, Deus. Que ninguém saia, Pai, dessa noite sem ser tocado por Ti, Pai. Sem ter o coração renovado. Sem ter sido impactado, Pai. Sem ter sido confrontado, Senhor, com áreas que reconhecemos que preciso de mudança, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me aprofundar, eu quero esse relacionamento, porque eu já não quero mais só ouvir falar do Senhor, eu ando com o Senhor, eu ando com o Senhor, eu reconheço a Sua voz e Ele fala comigo. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, leva-nos em paz para nossas casas. Leva o Teu povo, Senhor, em segurança aos lares, Pai. Guarda a vida de cada um, Senhor. Prepara uma semana, um término de semana, Senhor, abençoado, Pai, cheio da Tua presença, Senhor, com corações, Pai, ardentes, Senhor, em sair daqui Te encontrar, Pai, num lugar secreto e aprofundar este relacionamento, Deus. Prepara, Senhor, os ambientes, Pai. Prepara, Senhor, que não haja impedimento, Pai. Eu repreendo todo roubador de sementes. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus.
Continua falando conosco, Senhor. Continua nos moldando, Pai. Que não venhamos, Senhor, a querer fugir dos Teus processos, Pai. A encontrar atalhos, Senhor. Que não negligenciemos, Pai, que precisamos encarecidamente do Teu favor, do Teu relacionamento, Pai. Mas que isso depende de nós, Pai. O Senhor nos chama todos os dias. Ei, vem para o secreto. Ei, estou te esperando. Ei, é diário, é com tempo de qualidade. Eu quero falar contigo, filho meu. Eu quero falar contigo. Muito obrigado, Senhor, pela tua casa, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe, Pai. Esse é o teu povo, Senhor, que se reúne aqui como igreja, Pai, e clamamos, Senhor, vem, nos transforma, Pai. Não permita que dia após dia sejamos os mesmos, Senhor, mas nos transforma, nos molda, nos forja, Senhor, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor para sempre, pois só Tu és digno, Deus. Amém?